pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 133. Na Bíblia Ave Maria, o Salmo 132. Diz assim a palavra de Deus para nós. Oh, como é bom, como é agradável os irmãos morarem juntos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que escorre pela barba de Arão, e desce sobre a gola do seu manto. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião. Pois é lá que o Senhor dá a bênção e a vida para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é bom, como é agradável os irmãos morarem juntos. É como óleo precioso sobre a cabeça que escorre pela barba de Arão, e desce sobre a gola do seu manto. É como o orvalho do Hermon. A primeira vez que eu vi, muitas coisas aconteceram pela primeira vez, né? Nessa circunstância. A primeira vez que eu vi o Monte Hermon, eu vi ali do Monte Tabor. De um você enxerga o outro. É muito interessante, porque Jesus estava com os discípulos lá na base do Monte Hermon, e eles vieram pelo caminho conversando, e foi quando Jesus fez aquelas perguntas: no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro tem aquela iluminação e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Você não tirou isso da sua cabeça. Você não chegou a isso por você mesmo, Pedro. Foi Deus quem te revelou isso. E aí eles continuaram. Quando eles chegaram ali no Monte Tabor, Jesus subiu com Pedro, Tiago e João, e ali o Senhor se revelou a eles. Sabe, você poder estar naquele lugar, você poder contemplar essa história, você perceber que não aconteceu da noite para o dia, que é uma caminhada longa, de mais de centenas de quilômetros. Eles andavam, viu, gente? Eles andavam. Mas uma das coisas mais emocionantes que eu vivi nesta peregrinação foi a primeira que eu fiz para a Terra Santa. E o guia que me acompanhou, né, um guia local, ele é um judeu, ele me acompanhou nessa peregrinação, era o guia que costumava acompanhar o Padre Léo, e que o Padre Léo tanto gostava, e não era à toa. Aí eu me lembro que nós fomos visitar um desses lugares importantes para nós cristãos, mas também para o povo judeu. E aí ele foi nos levando, conversando, e quando chegou numa altura, a gente ia virar uma esquina, ele: vocês não deem mais um passo, esperem aqui, porque eu preciso contar para vocês uma coisa antes. Aí ele disse: há muitos séculos atrás, haviam dois irmãos que se amavam, mas se amavam muito. Os pais haviam morrido e só sobraram os dois. E eles tinham uma grande amizade. Eram solteiros, moravam na mesma casa, herdaram os bens, as terras do pai. Mas aconteceu que o irmão mais velho resolveu se casar. E por ocasião do casamento, eles precisavam, não é, organizar ali a herança. Apesar do filho mais velho ter precedência, direito sobre todo o patrimônio, quis o filho mais velho, o irmão mais velho, repartir de maneira igual. Metade das terras para o irmão, metade para ele, metade dos bens para cada um, porque era importante
que o irmão também pudesse começar a se organizar, já que agora uma família ia ocupar aquelas terras. E ele se casou, não é? E o irmão dele partiu e foi morar na casa que havia na outra metade das terras. Mas todos os dias eles se preocupavam um com o outro. E ele pensava: meu Deus, o que será do meu irmãozinho? Que a gente sempre esteve junto, agora nós só temos um ao outro. Os nossos pais faleceram. Eu, pelo menos, tenho aqui a minha esposa. Mas ele está lá sozinho, só com os empregados. Será que o meu irmão está bem? Porque a terra era grande. Não dava para ficar indo e voltando todo dia. Assim, qualquer hora, né? Dava para ir e voltar. Mas você imagina, quando é distante, isso quebra a sua rotina. Ele não conseguia estar com o irmão como ele gostaria, apesar de serem próximos ali. E por outro lado, o irmão dele pensava: as atividades do meu irmão mais velho se multiplicaram, porque agora ele tem responsabilidade. Ele casou, ele tem uma esposa, ela já está grávida, logo logo vai ter um filhinho. E aquela terra dá muito trabalho, a gente antes dividia. Agora está lá o meu irmão, além das responsabilidades de casado, está lá o meu irmão com todos aqueles afazeres que nós realizávamos juntos. Agora está lá o meu irmão fazendo isso sozinho. E eles ficavam se preocupando. Aí o tempo passou, eles tinham feito os plantios, né? Veio a colheita, cada um com seus funcionários. Começaram as colheitas, e as colheitas, graças a Deus, foram boas, tanto para um quanto para outro. Mas em casa, o irmão mais velho pensava: coitado do meu irmão, ele é mais novo. Eu é que sempre puxava as coisas, tenho mais experiência. Como é que será que foi para ele essa colheita? Ele falou para mim: foi tão boa. Eu vou arrumar uns fardos da minha colheita e eu vou levar para o meu irmão, não é? E assim ele pensou em fazer. Aí do outro lado, não é? O irmão pensava: meu Deus, o meu irmãozinho lá com a esposa, com filhos, despesas, compromissos multiplicados, eu aqui tenho demais, eu sou solteiro, não preciso de tanto. Eu vou pegar parte da minha colheita, eu vou levar para o meu irmão. Só que se eu for levar isso para ele e ele me ver chegando, ele não vai aceitar. Então eu vou fazer isso de madrugada. Eu vou pegar, vou levar, ponho lá no celeiro dele. Ele nem vai se dar conta, mas vai estar lá, vai ajudar o meu irmão. E o outro pensando a mesma coisa: se eu for levar o meu irmão mais novo, não vai aceitar, porque vai achar que eu tenho mais compromissos agora. Vou levar de madrugada e vou pôr lá no celeiro dele. E todas as noites, durante 7 noites, eles faziam isso. O daqui, o mais novo, pegava, levava e põe escondido no celeiro do mais velho. O mais velho pegava, levava e põe escondido no celeiro do mais novo. E todos os dias de manhã eles abriam, olhavam e a colheita não diminuía. Ele falou: o que está acontecendo? Mas eu levei um negócio. Na 7ª noite, as carroças se cruzaram. E aí eles entenderam o que estava acontecendo. No meio da madrugada, quando eles cruzaram um pelo outro, não foi preciso palavras. Um entendeu que o outro estava fazendo a mesma coisa. Aí eles desceram daquela carroça e ali eles se abraçaram e choraram. Choraram de amor um pelo outro. E quando contaram isso para o rei Salomão, o rei Salomão disse: me levem, eu quero ver onde foi que esses dois se encontraram. E mostraram o exato lugar. E Salomão disse: pois aqui será construído o templo de Jerusalém. Porque onde está o verdadeiro amor, aí está a presença de Deus. E ali foi construído o templo de Jerusalém, que está até hoje. Aí esse guia pegou e nos puxou e disse: é ali o lugar. Foi a primeira vez que os meus olhos viram o lugar onde estava construindo o templo de Jerusalém. E o meu coração se enterneceu
e os meus olhos se encheram de lágrimas, porque aquele lugar é santo para todos nós, gente. Santo inclusive para Jesus, porque foi de lá que Jesus expulsou os vendilhões do templo e disse: esta casa é uma casa de oração, e fizeste dela um covil de ladrões. É um lugar, né, que as pessoas chamam de Muro das Lamentações. Por quê? Porque o Muro das Lamentações? Porque como o templo foi destruído, os judeus choram naquele muro o fato do templo, que é santo, ter sido destruído. E é um lugar santo, é terra santa, porque você deve se lembrar, muitas vezes, o Papa, quando vai à Terra Santa, ele vai até aquele muro e também ele coloca lá, nas frestas das pedras do muro, ele coloca a sua cartinha com as suas orações a Deus. Os papas fizeram isso. Até eu explicava para uma senhora, quando nós estivemos lá, que aquele lugar é tão importante, que desde que eu nasci, todos os papas que vieram, visitaram aquele lugar e ali depositaram a sua oração. O lugar do verdadeiro amor, porque onde há o verdadeiro amor, aí Deus está. Lá em Jerusalém, onde dois irmãos que se amam se encontram, dentro da sua casa, com a sua família. É bonito, né? Não é só bonito não, é comovente, é importante. E com a graça de Deus, um dia nós vamos lá visitar essa Terra Santa juntos. Em 2027 nós temos uma viagem para lá. Dia 11 de maio nós vamos estar saindo. Quem sabe você vai junto conosco. Mas é o lugar do verdadeiro amor. E eu me lembrei por causa desta passagem que diz aqui: é como óleo precioso sobre a cabeça, que escorre pela barba de Arão e desce pela gola do seu manto. É como o orvalho do Hermon descendo sobre os montes de Sião. Pois ali é onde? Onde irmãos unidos moram juntos. Oh, como é bom, como é agradável os irmãos morarem juntos. E a Bíblia Ave Maria ainda vai mais longe. Como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Porque há irmãos que não são unidos, que vivem juntos por causa da obrigação, que vivem juntos por causa da necessidade, que vivem juntos porque só tem uma casa para morar. Mas é um quebra-pau o tempo inteiro, é um perseguindo o outro, sabe, atacando, ferindo, humilhando, querendo se sobressair, querendo tirar vantagem. Neste lugar não habita o verdadeiro amor não, tá? É onde irmãos unidos vivem juntos. E eu lhe digo, existe uma união entre irmãos que ultrapassa o sangue. Porque tem os irmãos de sangue, mas tem os irmãos de alma, tem os irmãos na fé. Deus nos deu uma família na carne, que é aquela da qual a gente vem, do nosso pai, da nossa mãe. Não quer dizer que ela seja só da carne, viu? Porque muitas vezes essa família na carne também é a nossa família na fé, e foi o berço da nossa fé, foi ali que nós aprendemos a amar a Deus, e é um lugar santo a nossa casa. Mas é a nossa família de sangue, a nossa família de carne, não é? Pai, mãe e irmãos. Mas além da nossa família da carne, Deus nos deu também uma família da fé, que os nossos pais e os nossos irmãos podem fazer parte ou não. Tem pessoas que têm no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, a família do sangue, mas não tem neles a família da fé. Não creem em Deus, não seguem nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes aquela casa se torna inclusive um lugar de profundo sofrimento. E tem outros que seu pai, sua mãe e os seus irmãos, além de serem a sua família de sangue, são as pessoas que fazem parte da sua família na fé, porque creem em Deus, amam a Deus, são capazes de dar a vida por Jesus. Que bonito quando isso acontece. Então neste lugar, meu irmão, não tenha dúvidas, Deus habita.
Onde é que Deus derrama a sua bênção? Pois é lá que o Senhor dá a bênção. Lá o Senhor derrama a vida para sempre. Lá onde? Onde mora o verdadeiro amor, onde irmãos unidos vivem juntos. Aí a gente pode dizer, como é bom, como é agradável, como é bom estar ao lado de quem a gente quer bem. Como é gostoso quando a gente encontra uma pessoa que a gente ama. Como é gostoso, gente, a gente ser abraçado por quem de verdade nos respeita, nos ama, nos quer bem. Como é gostoso quando amigos verdadeiros, depois de um longo tempo de saudade, se encontram. É difícil até conter as lágrimas, porque é gostoso estar ao lado de quem nos ama. Nessa hora a tristeza vai embora, a depressão perde espaço, não é? A preocupação se desmantela. Quando? Quando o amigo entra pela porta da nossa casa, quando o amigo de novo aparece diante dos nossos olhos. Feliz de você, bem-aventurado você que tem um amigo assim, que tem uma pessoa assim na sua vida, da qual você pode dizer, como é bom estar ao lado dela. E por que a gente se renova nesse encontro? Você já percebeu que a gente se renova, a gente se anima, a gente se alegra, a gente ri? Eu tenho um amigo que ele mora no Rio de Janeiro e que ele foi meu colega na Academia da Força Aérea, né? O Leandro, na IPCAR e na Academia da Força Aérea. E quando nós nos encontramos, depois de mais de 20 anos sem nós nos vermos, os nossos filhos ficaram encantados, meus filhos. Os meus filhos com arroz ficaram encantados e se despertaram até para a vida militar a partir do nosso encontro e da nossa conversa. Os meus filhos nunca pensaram na vida militar. Depois que eles entraram, é que eles descobriram de verdade que eu também já tinha sido, porque eles nunca prestaram atenção nisso. Falavam, mas entrava por um ouvido, saía pelo outro e tal. Quando foi que eles se despertaram para isso? Quando, acompanhando o meu encontro com o meu amigo, eles participaram da nossa alegria. A nossa alegria foi contagiosa, porque quando eu vi os risos acontecer, sabe? Até os risos, as boas histórias. Até esse meu amigo Leandro, ele conta que nós fomos numa missão para Gravatá, e no quarto do lado ficou Emanuel Stein, que vocês conhecem. E a gente conversava ali à noite, né? Porque o Leandro ficou comigo ali no mesmo quarto, e a gente lembrava as histórias e ria. E o Emanuel foi procurar o Leandro, porque eu costumo ser mais contido, fui aprendendo a ser, né? Mais contido. Aí o Emanuel foi perguntar para ele, se são amigos mesmo, né? Porque eu nunca vi o Márcio desse jeito. É o que acontece quando as boas amizades aparecem na vida da gente. Neste lugar onde amigos bons se encontram, a vida se renova, porque Deus derrama a sua bênção. Olha a palavra dizendo, Deus derrama a sua bênção e toda a vida, onde irmãos unidos vivem juntos. Por isso que a coisa mais importante que Jesus fez por ocasião da sua morte foi deixar um testamento. Você sabe que quando uma pessoa está para morrer, o que ela faz? Ela põe a vida em ordem, ela organiza as coisas, ela passa a senha do banco, ela faz uma lista do patrimônio, ela diz com quem que ela quer que fique cada coisa, ela vai no cartório, ela registra um testamento. Mas tem coisas que o testamento não registra. O legado que você deixa não tem como ficar registrado em testamento. Então aquele homem ou aquela mulher que está no seu leito de morte chama as pessoas mais importantes para ele junto da sua cama e começa a dar conselhos e diz, você perdoe o seu irmão, você precisa resolver aquela situação. Meu filho, quero te dizer que eu nunca fiz distinção entre vocês, eu sempre amei com amor igual, e para mim a coisa mais importante é essa, eu quero que vocês façam isso. Meu pai deixou determinações em relação àquilo que era importante para ele.
dos bens que ele deixou as recomendações de como é que era para lidar com isso, porque era importante para ele. Jesus também fez isso, você sabia? Você quer anotar para depois você procurar onde é que está o testamento de Jesus? Está no Evangelho de São João, capítulo 17, versículos do 9 a 23. Ali está o testamento de Jesus. O testamento de Jesus foi um pedido e uma oração. Foi um pedido para que a divisão não nos separasse de quem Ele nos deu. O que Jesus fez no momento mais importante da sua despedida terrena, porque depois dali seria a morte. O testamento, a herança que Jesus nos deixou ali, foi um pedido para que a divisão não nos separassem de quem Deus nos deu. Há pessoas que Deus deu para você. E há pessoas para quem Deus te deu. Tem pessoas que Deus pôs na sua vida. E tem pessoas que Deus pôs você na vida delas. Porque o plano de Deus para a nossa vida não é um plano isolado, solitário, descontextualizado. Inclusive é uma máxima que diz: floresça onde Deus te plantou, dê fruto onde Deus te plantou. Mas onde Deus te plantou tem outras pessoas ali também. No sonho de Deus não tem profeta solitário não, viu gente? No sonho de Deus não tem evangelização de um só. A evangelização acontece com a igreja, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu ali estou no meio deles. Olha, até a resposta da nossa oração, Deus condicionou que tivesse uma pessoa conosco para poder pedir. Nos deu a garantia de uma promessa se nós pedirmos juntos, para que a divisão não nos separasse de quem Deus nos deu. Como é que o diabo tem derrotado as pessoas? Isolando a pessoa, separando esta pessoa daqueles para quem Deus a deu, ou separando-a de quem Deus deu a ela. Separando marido e mulher, colocando homem contra mulher e mulher contra homem. Marido e mulher se complementam, não sem desafios, não sem dificuldades, mas você percebeu que esta sociedade está construindo uma inimizade entre homem e mulher? Você já percebeu que não se trata de uma conversa, de um diálogo, é confronto, é oposição, sabe, é indisposição, é como se houvesse uma incompatibilidade. Isso é desumano, é desonesto, é anticristão, é diabólico, é contra a palavra de Deus. E não é porque é contra a palavra de Deus, porque é contra a palavra de Deus. É porque a palavra de Deus é luz para os nossos passos, é a verdade que nos mostra o que fazer. Aí esses conflitos de geração separando pais dos seus filhos, um adolescente, um jovem, eu não digo criança, porque a criança, os pais ainda, se quiserem, conseguem recuperar muito do relacionamento, mas adolescentes e jovens adultos, são presa fácil dessa sociedade mercantilista, consumista e cruel, quando eles não têm como base uma família sólida, estruturada. É interessante para o sistema, é interessante para o comércio, para a economia, arrancar de dentro de casa um rapaz, uma moça muito cedo. Por quê? Fica fácil dominar, fica fácil manipular. Isso é uma tática de guerra. Separar para conquistar. Dividido você é presa fácil, mas unido aos que Deus te deu, e unido sobretudo a Jesus, ninguém derrota você.
E Jesus, sabendo disso, elevou ao céu uma oração para que a sua família não acabasse, para que as suas amizades não se despedaçassem diante da investida do mal, porque o demônio bate, me perdoe dizer assim, mas é verdade, o demônio bate contra tudo que é bom na sua vida, contra todo bom relacionamento, mas ele coloca no seu caminho, não te deixa só não, ele coloca no seu caminho todo aquele que vai te perverter. Qualquer um que pode te desviar, te levar para a ruína, ele põe no seu caminho. Mas os bons relacionamentos, as boas amizades são atacadas. Um bom matrimônio é alvo. Relacionamento puro, santo e bom entre pais e filhos é visto muitas vezes com inveja. Mas entenda uma coisa: Jesus orou por você para que esse assédio do mal não te afastasse das pessoas que você ama e nem afastasse essas pessoas de você. Deus está com você nesta luta. E todas as vezes que nós lutamos para evitar uma separação, o Senhor nos abençoa. Toda vez. Mas eu estou lutando para evitar uma separação. Então me permita dizer, a bênção de Deus está com você. Deus está contigo. Coragem, não desanime, porque tem motivos para separação, sempre tem, mas tem muito mais motivos ainda que nos une. O que é que nos une? A nós que somos família, a nós que somos cristãos, o que é que nos une? O que nos une é o amor que nos leva a querer bem. Se eu amo, eu tenho que querer o bem. Se eu tenho amor pela Elisângela, eu tenho que querer o bem dela. Eu não posso dizer que eu a amo, se ela vira as costas eu começo a difamá-la, a mentir contra ela, a fazer fofoca, a trair as confidências dela, a observar e tirar as oportunidades justas que chegaram para ela. Não, eu não vou deixar, eu quero para mim, eu vou pegar. Isso não é amor. Então, se eu a amo, eu quero promovê-la, eu quero que ela cresça, eu quero que ela esteja bem, porque a alegria dela é a minha alegria. Isso é um antídoto contra a inveja. Sabe como é gostoso você saber que um amigo seu está se dando bem na vida, que ele conseguiu êxito e você vibra com ele, porque o bem dos meus amigos é o meu bem, gente. Se os meus amigos melhoram, eu melhoro junto com eles. Se o meu amigo tem uma casa boa, eu tenho uma casa boa para ir. Entendeu? É um benefício, mas não, tem gente que fica doente de inveja. Não é? Se o meu amigo tem um bom carro, que bom, ele tem, eu não tenho. Vou poder entrar num carro como aquele. Não é meu, mas é dele. Vamos passear. A gente tem alegria até nas coisas que o outro tem, que a gente compartilha, mas a coisa mais gostosa não é compartilhar os bens do outro, é compartilhar o coração da outra pessoa. Eu tenho uma amiga que ela tem uma casa muito boa, e ela sempre põe à disposição e diz para eu e minha esposa para nós irmos, para a gente descansar, e eu pergunto, você vai estar? Não, mas vocês vão. Eu falei, se você não vai estar, não me interessa, não quero seus bens, quero você. Eu quero estar contigo, porque casa por casa eu fico na minha, não é? O que faz diferença para mim é o meu amigo que está lá. Aí desfrutar daquele lugar gostoso com ela, aí sim é uma delícia, mas se não for, não me interessa. Então você tem alegria no êxito do outro, porque o crescimento do outro é o seu crescimento também. Se você tem amigos verdadeiros, eles crescem, eles te puxam com você. Agora, quando você tem uma pessoa que convive com você e não é sua amiga, e você cresce, quando você dá a mão para puxar essa pessoa para junto de você, ela é que te puxa para baixo, não quer que você cresça. Tem preguiça de se esforçar para crescer, mas é ligeiro em tentar te puxar para baixo. Que pena, não entendeu nada da vida. Quem é que nos torna capazes de superar as nossas diferenças, gente? Porque tem diferença. Lá em casa nós somos 4, não tem um igual. Nem parecido eu sou com a Rose.
Porque a gente estar em comunhão, viver em harmonia, eu e a minha esposa, a gente se alegrar com o que o outro é, não significa que a gente é parecido, não. A Rose é bem diferente de mim, bem diferente, e eu sou bem diferente dela. E os nossos filhos? Pode até dizer que um puxou mais para um do que para outro, não é? Porque as características, elas se unem naquela pessoa. Mas me desculpa, o Rafael não é ninguém, não é igual a ninguém de nós lá. E o Lucas não é igual a ninguém de nós lá. Tem semelhanças, mas tem muitas diferenças. Agora, o que nos torna capazes de superar as diferenças? O bem comum. O bem dos namorados, o bem dos amigos, o bem da família. Eu tenho que superar a diferença, porque senão a minha família desanda. Se você que namora não aprende a superar as diferenças, não vai ter namoro daqui a pouco. Se no seu trabalho você não sabe conviver com as diferenças das pessoas, ou a pessoa com a qual você se bate vai sair, ou você vai sair, porque não dá para caminhar assim. Então, o que nos torna capazes é que Deus nos conferiu a graça de superar essas diferenças. Qual é a graça? Nos deu sabedoria e força. Mas para isso, precisa querer e precisa lutar por isso. Sabedoria e força. Mas para a gente unir a nossa família, a gente precisa primeiro querer e segundo a gente precisa lutar. Às vezes a gente não consegue, não é? Então basta querer e basta se dispor a lutar por isso. Às vezes nós não conseguiremos com as nossas lutas trazer a pessoa para viver ao nosso lado. A pessoa foi embora, se separou de nós, está em litígio com a gente, sabe? Virou uma bagunça. Você gostaria de resgatar o relacionamento, você queria que voltasse a ser como um dia foi. Nem sempre você consegue, porque não depende só de você. Então às vezes você não consegue trazer a pessoa para viver de novo ao seu lado, mas pela graça de Deus você consegue estar em paz com ela. Então eu concluo aqui dizendo para você que a sobrevivência da nossa família depende de que nós nos unamos desde já. A sobrevivência da sua família depende de que vocês se unam. E o que é esse unir-se? No essencial, nas coisas essenciais e indispensáveis, a unidade. Guarde essa regra. Na dúvida, você não sabe se aquilo é essencial, se aquilo é indispensável, se é você que está certo, se é a pessoa que está certa, qual gosto que é melhor, você não sabe. Na dúvida, a liberdade. Então, no essencial, tem que estar unido, a unidade. Na dúvida, a liberdade. E em tudo, a caridade. Repito, no essencial, a unidade. Na dúvida, a liberdade. Deixa a pessoa ser quem ela é. Deixa ela ser feliz, vai você ser feliz também. E em tudo, a caridade. Faça isso e você vai ver, olha, uma revolução acontecer na sua vida. Vamos rezar.